Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no vídeo de hoje eu vou falar de como os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra com a China, né? E qual a relação da Rússia, né, nesse cenário geopolítico também. Então eu vou falar sobre isso. Eu trouxe aqui um vídeo para a gente dar uma olhada, né, e analisarmos. E vamos ver o que eles falam, porque eles fazem uma síntese muito interessante, né, dessa relação dos Estados Unidos com a China e de como se dá essa relação conflituosa que os Estados Unidos têm com a China e, na verdade, todo o Ocidente, né, tem com a China e essa intenção, na verdade, de derrubar a China. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e vamos analisar juntos. Da Crimeia. Como é possível realizar reuniões nessas condições? Como as negociações de que ele fala? Sobre o que se conversa nessas situações? Quem negocia com aqueles que recorrem ao terror, com terroristas? E por que encorajá-los oferecendo uma pausa nos combates, que será usada para armar o regime com armas ocidentais? Isso é algo que a Rússia vem dizendo desde o início. Você sabe, muita gente diz que a Rússia deveria usar um Ereshnik, ou que a Rússia deveria realmente aumentar o ritmo, acelerar a escalada e garantir que envie uma mensagem forte. O que você acha disso? Sabe, de novo, por que os aziris estão buscando negociações? Eles só buscam negociações quando precisam ganhar tempo ou criar a ilusão de que estão buscando diplomacia antes de eles mesmos escalarem o conflito, ou fazerem com que um de seus aliados o faça, para criar distância entre eles e seus aliados. E como o Ben mencionou, o governo Trump não está enviando nem de perto tantas armas para a Ucrânia quanto no passado. Mas isso é algo que vem acompanhando desde 2022, desde que esse conflito começou. Os Estados Unidos têm uma quantidade finita de armas e munições que podem enviar para a Ucrânia, uma quantidade finita que podem produzir anualmente. Ela tem essencialmente um império de alcance global. Precisa de armas para facilitar as outras guerras que está alimentando. Israel não poderia conduzir operações militares sem um fluxo constante de armas e munições dos Estados Unidos. Claro, eles também estão fortalecendo seu exército na Ásia, então estão ficando sem armas. Isso é algo que eu disse que aconteceria, que, seja lá o que eles estejam produzindo por mês, o que não é muito, uma pequena porcentagem ainda vai para a Ucrânia e continuará indo. Isso é absolutamente tudo o que eles têm para enviar. Então não é que o presidente Trump esteja tomando uma decisão consciente de não armar ainda mais a Ucrânia. É porque eles simplesmente não têm grandes quantidades de armas e munições para enviar à Ucrânia. E é por isso que, novamente, o secretário Hegseth, em fevereiro, disse à Europa: vocês precisam expandir a produção. Precisam redobrar os esforços para enviar armas à Ucrânia, porque nós não conseguimos mais fazer isso. Precisamos dessas armas para a China. Precisamos dessas armas para o Irã. E na nossa tentativa de reafirmar a primazia sobre o Oriente Médio, temos 3 áreas em que estamos focando. Não podemos fazer tudo sozinhos, então precisamos que nossos aliados ajudem. Outra coisa que quero destacar é esse conceito de dupla contenção. A consciência da Rússia e da China sobre isso. Muitas pessoas não têm certeza se eles estão cientes disso ou não. Obviamente, eles estão cientes disso. E isso reflete tanto os comentários do secretário Hegseth, em fevereiro, quando ele falou sobre sequenciamento estratégico e divisão de tarefas, quanto o que aconteceu recentemente no diálogo Shangri-La, em Singapura, no final do mês passado, onde ele esteve presente, falando sobre como deixaram a Ucrânia para a Europa e agora estão aqui na Ásia. Ficamos distraídos por décadas incendiando o resto do mundo, mas agora estamos prontos para agir aqui na Ásia. E é basicamente sobre isso que se trata. Trata-se de contenção dupla. Trata-se dos Estados Unidos delegando a responsabilidade por essa estratégia entre todas essas nações que capturou e controla politicamente, tanto na Europa quanto aqui na região Ásia-Pacífico. E é isso que realmente está impulsionando o que vemos acontecendo. O presidente Trump nunca teve a intenção de acabar com a guerra. É a continuidade de uma agenda. É exatamente onde o presidente Biden, que todos sabemos não está tomando nenhuma decisão por conta própria, deu continuidade. Foi aí que a administração dele parou. E isso é uma continuação do que vem acontecendo desde o início do século XXI. Essa é a estratégia pós-Guerra Fria, de eliminar todos os adversários ou concorrentes de mesmo nível ou quase do mesmo nível, seja qual for o rótulo que os Estados Unidos deem a essas nações. Ninguém pode ter uma política externa independente. O planeta é domínio dos Estados Unidos, e o país vai tentar manter esse controle sobre o planeta. E é daí que tudo isso se origina. Bem, como os Estados Unidos vão conseguir chegar até a China, por assim dizer?
Porque é isso que Hegseth e o governo Trump continuam comunicando de forma bastante clara, que eles realmente estão tentando transferir a responsabilidade da Ucrânia para a Europa, por exemplo. Eles realmente estão tentando se afastar. Bem, a Ásia Ocidental e o Oriente Médio são um pouco complicados. Na verdade, há relatos de que estão enviando mais equipamentos militares para lá, supostamente tirando-os da Ucrânia. E sabemos o quanto os Estados Unidos estão atolados, aliados e financiando Israel. Mas como os Estados Unidos vão? Se existe esse grande Eldridge Colby e pessoas desse tipo, que tem essa grande estratégia de avançar para um conflito com a China, como eles vão fazer isso se estão tão espalhados por toda parte, inclusive na Ucrânia? Bem, é por isso que eles vêm tentando, desde o governo Obama, fazer um pivô para a Ásia, certo? Isso remonta ao primeiro mandato do Obama, quando Hillary Clinton era secretária de Estado. Na verdade, em maio deste ano, houve 2 discursos feitos por autoridades do governo Trump que considero muito importantes para delinear essa estratégia. Um foi um discurso feito por J.D. Vance, o vice-presidente, na cerimônia de formatura da Academia Naval dos Assomalls. Outro discurso foi feito por Pete Hegseth, o secretário de Defesa, no Diálogo Shangri-La, que é a cúpula realizada todos os anos em Singapura, reunindo autoridades militares e líderes principalmente da região Ásia-Pacífico, embora os assuntos sempre se convidem. O presidente francês Macron estava lá, mesmo com a França estando muito longe do Pacífico. Mas enfim, vou começar pela fala no Diálogo Shangri-La, porque foi extremamente belicista. Foi uma loucura. Hegseth diz que os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Ele repetiu várias vezes. Qualquer tentativa da China comunista de conquistar Taiwan pela força resultaria em consequências devastadoras para o Indo-Pacífico e para o mundo. Não há motivo para amenizar isso. A ameaça que a China representa é real e pode ser iminente. Esperamos que não, mas certamente pode ser. Os Estados Unidos não buscam a guerra. Não buscamos dominar ou sufocar a China, cercá-la ou provocá-la. Não buscamos mudança de regime, nem vamos instigar ou desrespeitar uma cultura orgulhosa e histórica. Estaremos preparados, mas não seremos imprudentes. Em vez disso, buscamos a paz. Mas devemos garantir que a China não possa nos dominar, nem a nossos aliados e parceiros. Manter o status quo exige força. Esse é apenas um objetivo racional e de bom senso com o qual todos devemos concordar. E juntos, alcançaremos essa paz por meio da força, estabelecendo a dissuasão, compartilhando nossos encargos, multiplicando nossas forças, reforçando nossas grandes alianças, respeitando nossas culturas, não iniciando guerras, mas prevenindo-as, e construindo um futuro melhor para nossas nações. Lá ele diz de forma bastante clara, compartilhar responsabilidades. E o que ele tem feito durante todo o governo Trump é usar paz e dissuasão quase como palavras-código para a guerra com a China. É bom, você escolheu uma das partes mais caridosas desse discurso, onde ele afirma que eles não querem guerra e querem paz. Quero dizer, todo o império na história sempre afirmou que quer paz. E claro, eles não vão dizer abertamente que querem guerra. Eles vão dizer somos uma força de estabilidade e paz. Mas quero dizer, até a Alemanha nazista dizia isso, que precisavam intervir na Polônia, que precisavam anexar os Sudetos na Tchecoslováquia para salvar os alemães. Tudo isso. Quero dizer, é o que todo o império diz, certo? Os Estados Unidos disseram que precisavam libertar as mulheres afegãs e tudo mais. Então agora eles dizem que não querem guerra, mas aí você ouve o discurso inteiro e fica muito claro que eles estão se preparando para a guerra. Na verdade, ao final do discurso, ele literalmente diz, isso é uma citação, estamos nos preparando para a guerra. Essa é uma citação exata do discurso. E ele diz, estamos nos preparando para a guerra pela paz. Quero dizer, é exatamente aquela coisa orwelliana de guerra é paz. Enfim, o ponto é que nesse discurso ele faz alguns pontos importantes. Primeiro, os Estados Unidos estão tentando pressionar outros países da Ásia a se aliarem aos Estados Unidos contra a China. Ele deixou isso muito claro. E esse discurso foi feito em Singapura, e acho que grande parte dele foi direcionada aos países da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Mas a ASEAN, excluindo as Filipinas, todos os outros países da região, na verdade, mantêm uma política externa não alinhada. E a maioria dos países ainda tem relações muito boas com a China. Na verdade, uma pesquisa foi realizada no ano passado que perguntou às pessoas na ASEAN se fossem obrigadas a escolher um lado, podendo escolher apenas China ou Estados Unidos, e uma pequena maioria escolheu a China pela primeira vez. Muito disso se deve à guerra em Gaza, certo? Quero dizer, ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Especialmente em países de maioria muçulmana na região, como a Indonésia, que é o país mais populoso da região, com bem mais de 200 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas na Indonésia disse preferir a China. Portanto, essa estratégia dos Estados Unidos de mirar na ASEAN não vai funcionar. Mas isso fez parte da tentativa do discurso dele. Outra parte importante do discurso foi dizer que supostamente agora haverá uma guerra por causa de Taiwan.
E ele fez alguns comentários nesse discurso que eram obviamente favoráveis às forças separatistas e violavam o espírito da política de uma só China, ou do princípio de uma só China. Quando os Estados Unidos normalizaram as relações com a República Popular da China nos anos 1970, reconheceram a política de uma só China. Existe uma só China, e Taiwan faz parte da China. E mesmo assim, ele continua fazendo esses comentários, dizendo que a China vai invadir Taiwan. É como se os Estados Unidos vão invadir a Flórida. Quero dizer, Taiwan faz parte da China. O que isso significa? Essa é a propaganda que ouvimos repetidamente, de novo e de novo. Então, o que isso realmente significa é que os que apoiam o separatismo têm sido... É por isso que os Estados Unidos têm fornecido bilhões de dólares em armas para as forças separatistas taiwanesas, porque estão se preparando para uma guerra com o continente através de Taiwan. Muitas pessoas compararam isso com a Ucrânia, mas ao mesmo tempo é muito diferente, porque a Ucrânia não faz parte da Rússia. Taiwan faz parte da China. Portanto, essa é uma questão que cabe à China resolver. É um assunto interno da China. Por que os Estados Unidos estão dizendo ao mundo para se preparar para uma guerra por causa de Taiwan? Isso é um absurdo. Em Pequim, as pessoas ficaram realmente irritadas com esse discurso tão inflamado, porque basicamente ele está dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Outra parte desse discurso também foi absurda. Ele disse aos países da região, ele chama de Indo-Pacífico, que faz parte dessa tentativa dos Estados Unidos de rebatizar a região. Na verdade, é Ásia-Pacífico, mas só os Estados Unidos chamam de Indo-Pacífico porque estão tentando incluir a Índia também. E mesmo a Índia não é, quer dizer, eles são parceiros dos Estados Unidos, mas a Índia também tem uma política externa não alinhada. Então a Índia é complicada. Mas o ponto é que outra parte do discurso foi que Pete Hegseth basicamente disse aos países da região que eles não podem ter laços econômicos profundos com a China. Ele disse que, se você tem relações de segurança com os Estados Unidos, não pode comercializar significativamente com a China, porque, segundo ele, se houver algum tipo de conflito, isso vai complicar nossa tomada de decisões estratégicas. Então ele foi a Singapura para dizer aos países da região parem de comercializar com a China, porque estamos nos preparando para uma guerra contra a China. Quer dizer, é simplesmente insano. Sabe, por que então a Rússia, por exemplo, aceitaria algum tipo de acordo de paz com a Ucrânia quando ela é apoiada pelos Estados Unidos e os Estados Unidos estão agindo assim em relação à China? Quero dizer, e claro, os exemplos sobre a falta de confiabilidade do outro lado podem continuar indefinidamente. E ainda assim, o que vimos, eu acho, é que tanto a Rússia quanto a China estão de uma forma muito diplomática manobrando essa situação. O que você acha do que o Ben disse e sobre isso? Agora, Ben está absolutamente certo. Quero aprofundar um pouco mais no discurso do secretário Hegseth. O Diálogo de Shangri-La é organizado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Ele fica em Londres, não tem nada a ver com a Ásia. E se você acessar o site deles, veja quem são os principais patrocinadores. Airbus, BA, Boeing, General Atomics, Rolls-Royce, que fabrica motores de avião, Lockheed Martin. Se você descer a página, verá Northrop Grumman, BGR Group, Chevron e por aí vai. Então todos esses são interesses de financiadores corporativos do Ocidente. A manifestação moderna de gerações de imperialismo e colonização ocidentais aqui na região Ásia-Pacífico. Imagine o presidente Macron, da França, que colonizou parte da região, vindo aqui e falando sobre o Ocidente e a Ásia e sobre manter o status quo. O secretário Hegseth também disse isso, o status quo. O que é o status quo? É a hegemonia ocidental sobre a Ásia, o Ocidente se beneficiando desta região às custas das pessoas que realmente vivem aqui. Então esse é um ponto. O secretário Hegseth disse que os Estados Unidos não estão cercando nem provocando a China. E, no entanto, se você ouvir todo o discurso, a maior parte dele é ele se gabando de quanto equipamento militar, tropas e interoperabilidade os Estados Unidos estão criando mais perto das costas chinesas do que das costas americanas. São tropas americanas, dezenas de milhares delas, expandindo sua presença militar mais perto da China do que dos próprios Estados Unidos. Mas ele começou o discurso dizendo, precisamos garantir a segurança do nosso próprio quintal primeiro. E então ele começa a falar sobre o Canal do Panamá. Ele afirma que a China teve uma influência maligna sobre o Canal do Panamá, que fica a mais de 1.700 quilômetros do ponto mais próximo do território continental dos Estados Unidos. O Canal do Panamá não pertence aos Estados Unidos. Ele foi transferido para o Panamá em 1999. Então, ele está dizendo que essa é uma influência chinesa inaceitável no quintal da América. E depois ele descreve esse enorme aumento militar dos Estados Unidos bem nas fronteiras da China, muito mais perto da China do que o Canal do Panamá está dos Estados Unidos. E mais uma coisa.
Ele disse que os Estados Unidos não querem guerra, e o Ben mencionou isso. Os Estados não querem guerra. Mas os Estados Unidos estiveram em guerra constante durante todo o século XXI. Não houve um dia em que os Estados Unidos não estivessem bombardeando alguém em algum lugar do planeta Terra. E a China, durante todo o século XXI, não travou guerra contra ninguém. Eles não dispararam um único tiro contra outra nação. E então, em certo momento, ele até admite que ficaram distraídos por uma geração em guerras e mudanças de regime. Ele está falando do Oriente Médio, é claro. E da guerra por procuração em andamento que os Estados Unidos desencadearam na Ucrânia. E agora ele diz, agora estamos voltando para a Ásia. Para fazer o quê? Para fazer exatamente a mesma coisa na Ásia que os Estados Unidos fizeram em todo o planeta. Ele está falando sobre como a Ásia é próspera, segura e estável, ao mesmo tempo em que admite que os Estados Unidos têm estado distraídos da região por uma geração. Então por que você acha que há toda essa paz, prosperidade e estabilidade na Ásia? Porque os Estados Unidos não têm se envolvido tão profundamente aqui na Ásia-Pacífico quanto no resto do mundo, que está claramente sendo destruído. Então, na verdade, a mensagem dele para a região Ásia-Pacífico é: vocês são os próximos. Estamos vindo para a Ásia-Pacífico. Vamos manter a paz, a segurança e a estabilidade como reféns, a menos que vocês façam o que mandamos. E eu não lembro se foi o Danny ou o Ben. Você falou sobre ele basicamente forçar a região a fazer uma escolha. Então, ou você escolhe a cooperação em segurança conosco, o que significa se transformar na próxima Ucrânia, ou pode ter cooperação econômica com a China. Eles sempre dizem que não estão forçando ninguém a tomar uma decisão, mas ele literalmente usou a palavra insistir. Insistir e ter discussões difíceis, o que significa que você precisa fazer o que mandamos. Essa foi a mensagem dele para a Ásia. E infelizmente, muitas pessoas na plateia, não todas, mas muitas pessoas na plateia, e eu conheço pessoas aqui na Tailândia onde moro, essa mensagem ressoa porque elas têm esse desejo desesperado e profundo de serem aceitas pelo Ocidente e simplesmente não enxergam o quadro geral. Essa é a parte lamentável de tudo isso. Houve um momento insano no diálogo de Shangri-La, essa cúpula realizada em Singapura, embora, como o Brian corretamente apontou, seja patrocinada por esse think tank britânico belicista financiado por corporações ocidentais. Mas nessa reunião, o ministro da Defesa das Filipinas estava presente. Teodoro é o sobrenome dele. Ele foi entrevistado por jornalistas chineses e simplesmente perdeu a cabeça com eles. Começou a gritar com esses jornalistas chineses e os chamou de agentes de inteligência chineses, sem qualquer evidência. Esses jornalistas, aliás, eu conheço, são apenas jovens jornalistas. Eles fazem um bom trabalho. E não só ele os chamou de agentes de inteligência chineses, como depois o governo filipino criou esses cartazes de propaganda em forma de meme, com os rostos desses jornalistas chineses, dizendo coisas como: atenção, agentes de inteligência chineses, inteligência militar, e por aí vai. Foi infantil. Foi uma loucura ver o governo fazendo isso com esses pobres jornalistas chineses de 20 e poucos anos, que ficaram completamente surpresos com a situação. E isso viralizou nas redes sociais chinesas, esses vídeos do ministro da Defesa das Filipinas gritando com eles. Este é o único país da região que está se oferecendo para se tornar a Ucrânia da região Ásia-Pacífico. O exército dos Estados Unidos agora está usando 9 bases nas Filipinas. Os Estados Unidos instalaram um sistema de mísseis na parte norte das Filipinas chamado Sistema de Mísseis Typhoon, que tem um alcance de quase 2.000 quilômetros. Ele pode atingir a grande maioria das cidades na China continental. E ainda assim os Estados Unidos dizem: queremos paz, mesmo que no mesmo discurso, literalmente no mesmo discurso, ele tenha dito, abre aspas, estamos nos preparando para a guerra, fecha aspas, mas então ele diz, queremos paz. Ah, e a propósito, esqueci de fazer outro ponto rápido. Nesse discurso, Hegseth afirmou, no trecho que você mostrou, ele disse: não queremos cercar a China. Isso é objetivamente falso, isso é uma mentira. Eu fiz um vídeo sobre isso e destaquei que a Bloomberg publicou um artigo baseado em comentários feitos por Scott Bessent, o bilionário gestor de fundos de hedge, que é o secretário do Tesouro. E Bessent disse que os Estados Unidos têm o que a Bloomberg chamou de estratégia de grande cerco. E Bessent reconheceu que os Estados Unidos estão tentando pressionar a Índia, as Filipinas, o Japão, a Coreia do Sul e também o Vietnã, boa sorte com isso, para se aliarem aos Estados Unidos contra a China. Então a Bloomberg está noticiando esses comentários feitos por Bessent, dizendo que os Estados Unidos têm uma estratégia de grande cerco. E então Hegseth diz: nós não temos uma estratégia de cerco, quero dizer, e eu apontei, aliás, nesse vídeo que fiz, que isso não é só do governo Trump. No governo Biden, Antony Blinken também disse sim, esse é o artigo da Bloomberg.
Então Bessent diz que é um grande plano de cerco, e depois Hegseth diz que não estamos tentando cercar a China. Eu apontei, aqui está esse artigo na Bloomberg, Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Índia como parte de uma estratégia de grande cerco. Bessent disse, podemos abordar a China como um grupo. Portanto, essa afirmação é objetivamente falsa, mas eu destaquei que não é só o governo Trump. Se você voltar ao governo Biden, bem claro, se você voltar ao governo Obama, mas se você voltar ao governo Biden, Antony Blinken fez um discurso importante em 2022, delineando a política do governo Biden para a China. Foi um discurso bastante belicista também, embora não tenha sido tão agressivo de forma caricata como o de Hegseth. Ele não disse que estamos nos preparando para a guerra. Mas você sabe, Blinken, com sua retórica característica de intervencionismo liberal e ordem internacional baseada em regras, disse que os Estados Unidos estão trabalhando para, abre aspas, moldar o ambiente estratégico ao redor de Pequim. Fecha aspas. O que isso significa? Moldar o ambiente estratégico ao redor da China. Isso significa contenção. É apenas um eufemismo para contenção. Então essa tem sido a política dos Estados Unidos sob os democratas e, claro, continua sob os republicanos, porque essa tem sido a estratégia dos Estados, a estratégia do império dos Estados Unidos há mais de uma década. Esta é uma política consistente, que na verdade só cresce cada vez mais. E Pete Hegseth diz de forma bastante explícita que eles querem transferir, esse foi um grande ponto daquele discurso, eles querem transferir as capacidades dos Estados Unidos para a região Ásia-Pacífico e depois querem compartilhar o ônus, basicamente aumentando os gastos militares desses países, exatamente como fizeram com a Ucrânia, e criar todo tipo de forças armadas, todo tipo de exércitos com os quais os Estados Unidos possam se envolver para cercar a China. Com certeza. E precisamos lembrar que todas essas capacidades das quais o secretário Hegseth se gaba, os Estados Unidos cercando a China com elas em toda a região Ásia-Pacífico, todas foram implementadas durante os 4 anos em que o presidente Biden esteve no cargo e nos 4 anos anteriores, quando Trump era presidente. E tudo isso começou com o pivô para a Ásia durante o governo Obama. Então, as pessoas continuam votando, achando que um candidato de um partido ou de outro vai mudar alguma coisa. Não, porque a mesma lista de interesses corporativos que financiam fóruns como este são os mesmos que controlam a política em Washington, independentemente de quem está na Casa Branca ou de quem controla o Congresso. Para tocar em algo que o Ben mencionou sobre as Filipinas e essa atitude absurda que esses oficiais do exército filipino têm, essa obediência servil, essa ânsia de se jogar aos pés dos Estados Unidos. Continuamos ouvindo sobre como a China está ameaçando as Filipinas. As Filipinas foram literalmente uma colônia dos Estados Unidos de 1898, quando os estados tomaram o controle da Espanha, até 1946, e só tiveram independência de fato desde então. Os Estados Unidos mantiveram controle político sobre as Filipinas desde então, inclusive até hoje. Houve um breve período, sob o presidente Duterte, em que tentaram reafirmar seus interesses e equilibrar seus laços. As pessoas não sabem disso, porque não pesquisam sobre esses assuntos. As Filipinas têm uma população muito maior do que a Tailândia. Tem um PIB muito menor. E isso acontece especificamente porque está sendo transformado em uma base avançada de operações pelos Estados Unidos, em vez de cooperar com o restante da região e, junto com a China, crescer com todos os outros. E quando falo sobre a colonização das Filipinas, se você acessar o próprio site do Escritório do Historiador do Departamento de Estado na seção sobre a Guerra Filipino-Americana, eles falam sobre como queimavam vilarejos inteiros, implementavam políticas de reconcentração de civis, colocavam pessoas em campos de concentração e empregavam tortura. Ou seja, nada sob o sol mudou desde então. Até agora, é assim que os Estados Unidos sempre conduziram seus negócios e é assim que tratam seu chamado aliado. E isso é um exemplo para toda a região observar. É isso que vai acontecer com você. A Ucrânia é o que vai acontecer com você se você se deixar ser puxado para a órbita dos Estados Unidos. Não é porque eles vão te ajudar ou oferecer uma alternativa. Quero dizer, ouça o secretário Hegseth. Ele está falando sobre cooperação de segurança conosco ou cooperação econômica com a China. Ele não disse cooperação de segurança e econômica com os Equine. Os Law não tem alternativa para oferecer a nenhum desses países ou à província insular de Taiwan. Eles estão preparando tudo para ser destruído, assim como aconteceu com a Ucrânia. E nos documentos dos think tanks que planejam tudo isso, eles admitem que tudo será varrido da superfície da ilha. Nada vai sobrar. E o objetivo aqui não é salvar Taiwan, é usá-la para causar prejuízos à China. Só quero destacar que os Estados estão usando proxies,
como a Ucrânia contra a Rússia, Taiwan contra o restante da China e as Filipinas contra a China, para degradar as capacidades estratégicas, de modo que se houver um conflito direto entre os Estados Unidos e qualquer um desses países, eles já estejam enfraquecidos quando isso acontecer. Isso faz parte da estratégia. Esse é o raciocínio deles ao fazer tudo isso. Concordo plenamente com o que o Brian disse. E acrescento em termos da política interna das Filipinas, que não devemos esquecer que durante a Primeira Guerra Fria, agora estamos na Guerra Fria 2, mas durante a Guerra Fria, nas Filipinas foram um importante proxy dos Estados Unidos, governadas pelo brutal ditador militar Ferdinand Marcos Sr. Agora seu filho, Ferdinand Marcos Jr., um déjà vu histórico, é novamente o líder das Filipinas e um obediente fantoche dos Estados Unidos. E não é apenas uma questão ideológica, é também obviamente pura corrupção. Quero dizer, é bem conhecido que a família Marcos é extremamente corrupta. Marcos Sr. e sua esposa roubaram bilhões de dólares, e os Estados Unidos não só toleraram como facilitaram essa corrupção. É assim que o Império dos Estados Unidos funciona. Sabe, eles facilitam a corrupção, dão todo esse dinheiro para esses oligarcas corruptos que governam em seu nome e transformam seus países em esses proxies neocoloniais. E no caso do que aconteceu com o ex-presidente Duterte, que tentou manter uma política externa mais não alinhada, ele ainda tinha relações decentes com os Estados Unidos, mas também melhorou significativamente as relações com a China. O que aconteceu recentemente foi que Marcos basicamente usou o Tribunal Penal Internacional para prender seu principal adversário político. E o que Marcos fez foi, honestamente, de uma forma muito maquiavélica, foi bastante inteligente. Ele fez uma aliança política com a filha de Duterte, que é sua vice-presidente. Então ele os traiu completamente. E usou, basicamente, quero dizer, nas Filipinas, isso tem sido uma grande polêmica, porque essencialmente o que Marcos está fazendo com o apoio de Washington é usar o TPI como uma ferramenta política para eliminar seu principal rival político doméstico. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu, que tem um mandado de prisão em andamento por crimes contra a humanidade cometidos em Gaza, está viajando frequentemente para os Estados Unidos. Ele está cruzando o espaço aéreo europeu. Os europeus que afirmam apoiar a ordem internacional baseada em regras não estão fazendo nada. A Holanda, onde o TPI está localizado, não está fazendo nada, deixando claro que o TPI é apenas para pessoas da África e da Ásia, não para líderes ocidentais. E Israel faz parte do Ocidente coletivo. Então Netanyahu, não haverá nenhuma consequência para Netanyahu, sem falar em Biden, Trump, Obama e Bush. Nenhuma consequência para eles. Mas agora os Estados Unidos, que nem sequer são membros do TPI, estão permitindo que seu aliado nas Filipinas use o TPI como arma para prender seu principal rival político, enquanto ele continua destruindo seu país e transformando-o na Ucrânia da Ásia. Quero dizer, é revoltante. E a única coisa positiva em tudo isso é que, se você olhar as taxas de aprovação do Marcos recentemente, ele é um dos líderes menos populares do mundo. As pessoas nas Filipinas estão obviamente furiosas com o que está acontecendo. Mas isso não é surpreendente, considerando, veja todos os aliados dos Estados Unidos ao redor do mundo. Veja o quão popular é o Zelensky, ou seja, claramente nada popular. Por isso teve que cancelar eleições e ilegalizar a maioria dos partidos políticos. Gente, então é isso, né? Na verdade, o que a gente vê aqui é um retrato de como os Estados Unidos atuam no mundo, tá? E ele... como eles disseram aqui, não importa o presidente, seja o presidente que for, eles sempre vão agir dessa forma imperialista, influenciando em outros países contra os outros. E agora o alvo da vez é a China. Né? Eles fizeram uma explanação assim, muito inteligente, muito bacana de como os Estados Unidos agem, né? Influenciando, ameaçando e... tentando criar toda uma corrente contra a China, né, no momento. E a gente vê isso no mundo todo, tá? Aqui na América Latina a gente também vê. Aqui no Brasil é um caso... É um exemplo disso, né? Todo esse problema que a gente tá tendo com essa extrema-direita, com o Bolsonaro, com... sabe? Todas essas questões, essa desestabilização política que a gente tem aqui, na verdade... é influência dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos não querem uma China, né, dominando. A relação do Brasil com a China, então, é algo que os Estados Unidos não gosta, não aceita, porque isso vai contra, né? Isso evolui o nosso país e eles não querem. Por quê? Eles querem manter a gente, a América Latina...
boa parte da Ásia como colônia deles. Eles querem para quê? Para que eles possam explorar, para que eles possam ter mão de obra barata. E como eles mesmos disseram, os big empresários, né, as grandes corporações de empresas, os bilionários dos Estados Unidos financiam isso, né? Então, essa guerra imperialista dos Estados Unidos contra a China e contra qualquer outro país que queira se opor aos mandos da China, eles travam essas guerras ideológicas, essas guerras de desestabilizar a economia daquele país, desestabilizar a política daquele país e até mesmo com intervenção militar se necessário, né? A gente sabe que o golpe de 64 aqui no Brasil tem evidências e tem documentos que comprovam isso, foram financiados pelos Estados Unidos, né? Teve a mão direta ali da CIA dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, vazou áudio do presidente dos Estados Unidos conversando com uma outra figura lá, que eu não vou me recordar o nome, no telefone, falando que estava muito preocupado com o Brasil, porque, na visão deles, o João Goulart, que era o presidente da época, ele era esquerda. Realmente ele tinha ideais mais de esquerda, né? Mas eles tinham medo de que a esquerda tomasse conta do Brasil, né, e pudesse ser uma aliança com a União Soviética na época. Então, eles financiaram a intervenção militar aqui no Brasil, né, por meio de financiamento da mídia, de grandes corporações e tudo mais, influenciando a mídia, influenciando os nossos comandantes do exército e ajudaram a dar um golpe militar aqui, não só aqui, como em outros países também, no Chile, enfim, todos os países daqui da América Latina. Então isso aconteceu no Brasil, acontece ainda. No canal do Bob Fernandes tem um documentário que ele está fazendo, onde eles conseguiram, alguns estudantes, né, de doutorado, conseguiram reunir documentos que comprovam que os Estados Unidos influenciam na política brasileira por meio, não só brasileira como mundial, por meio de financiamento de instituições ditas instituições liberais, pela liberdade, que na verdade são institutos que fomentam a ideologia neoliberal, que é a ideologia dos Estados Unidos, né, para favorecimento das empresas e do poderio norte-americano. E é isso que eles disseram, né? Muitas pessoas vêm aqui no meu canal e falam que a China seria péssimo. Você imagina se o Brasil fosse... imagina o mundo sendo substituído, ao invés dos Estados Unidos, a China e tudo mais. Gente, mas é só vocês compararem. Os Estados Unidos, olha a história dos Estados Unidos, você vai ver que desde os primórdios, desde a Segunda Guerra Mundial, que foi quando os Estados Unidos se tornou, né, a primeira potência mundial, eles têm se envolvido em guerras. Todas as guerras que acontecem no mundo têm intervenção ou, de alguma forma, tem ação ou interesse dos Estados Unidos por trás. É só a gente analisar isso, né? As grandes guerras. Então, desde lá, e olha a China não tem isso, a China não tem essa visão e essa pretensão imperialista como os Estados Unidos têm declaradamente, né? Você viu como o discurso que o cara fez lá naquele encontro, falando declaradamente contra a China, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a análise, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos como esse, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.